Quero saudar os irmãos com a paz de Cristo. Esse vídeo tem como finalidade ler e comentar o Estatuto da Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti. Serão vídeos curtos, abordando de forma ordenada o conteúdo do Estatuto. Mas antes, vamos orar? Senhor Deus, eu peço a Tua direção. Abençoa-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o Estatuto da Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti, no seu capítulo 1º, ele vai citar sobre denominação, fins e sede. Vocês terão acesso ao conteúdo impresso ou em PDF, tá bom? Então, no artigo 1º, cita lá, a Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti, doravante nesse estatuto, denominada Igreja, é uma associação religiosa sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Arapoti, Paraná, cito a rua Kennedy Carneiro Lobo, número 3947, Jardim Aratinga 2, Arapoti, Paraná, CEP 84 990 000, compõe-se de número ilimitado de membros, sem distinção de sexo, cor, idade e nacionalidade por tempo indeterminado. Bem, o que eu gostaria de comentar aqui do artigo número 1 é com relação à localização da igreja. Então, se os irmãos observarem, eu já coloquei um endereço onde a igreja vai ser construída. Embora nós estejamos provisoriamente no ponto de pregação, mas eu conversei com o contador e ele sugeriu que já colocasse o nome do endereço onde a igreja vai ser estabelecida. Artigo 2. A igreja reconhece como seu único cabeça e suprema autoridade somente o Senhor Jesus Cristo, e para seu governo em matéria de fé, culto, disciplina e conduta, rege-se unicamente pela Bíblia, adotando a declaração doutrinária anexa a esse estatuto. Então, é importante ressaltar que a única regra de fé e prática é a Bíblia. O estatuto aqui, sendo mencionado, ele é apenas o resumo daquilo que nós, como batistas, cremos. Tá? Artigo número 3º e o último do capítulo 1. A igreja existe com os seguintes fins, ou seja, a finalidade dela. São duas principais finalidades. Reunir-se regularmente para o culto e adoração a Deus, esse é o objetivo 1. Né? Estudar a Bíblia e pregar o Evangelho, ok? Isso dentro do ponto número 1. Ponto número 2. Promover por todos os meios e modos ao seu alcance e de acordo com a Bíblia o estabelecimento do reino de Deus enquanto estiver na esfera terrena. Ok? Então isso é o que compõe aí o capítulo número 1. Capítulo número 2. Requisitos para admissão, demissão e exclusão de membros. Artigo número 4. A igreja compõe-se de pessoas salvas por Jesus Cristo, identificadas por testemunho pessoal. Então, é importante ressaltar aqui, porque para fazer parte da igreja, a pessoa tem que ser convertida, salva em Jesus Cristo, né? Isso é identificado pelo seu testemunho pessoal. Artigo número 5. Somente os membros ativos e maiores de 16 e em plena comunhão com o corpo da igreja terão direito à palavra e ao voto nas assembleias, respeitadas as regras parlamentares. Parágrafo único. Para serem arrolados como membros, devem preencher as seguintes condições. Número 1. Possuírem uma experiência pessoal de salvação por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 2. Terem dado publicamente sua profissão de fé e terem sido batizadas por imersão nesta ou em outra igreja da mesma fé e ordem. Número 3. Serem recebidas pela igreja em assembleia geral.
Número 4, manterem-se fiéis aos ensinos da Bíblia e na vida particular e pública. Então, aqui fala sobre as exigências para alguém ser membro e se manter membro, né, da igreja, né? Artigo número 6. O ingresso de novos membros da igreja obedecerá aos seguintes critérios. Então, existem 4 maneiras de uma pessoa ser membro de uma igreja batista. O primeiro modo é através da profissão pública de fé e batismo, que foi mencionado no ponto anterior. Então, é o primeiro modo, é como uma pessoa é ingressada a uma igreja batista. Uma segunda forma é por carta de transferência, né? Ou seja, ela pertencia a uma outra igreja, ela começa a frequentar a igreja, tem um tempo mínimo, a gente vai mencionar daqui a pouquinho, e uma vez a igreja observando, né, o procedimento dela, a igreja pode solicitar à igreja que ela pertencia uma carta, né? Ou reconciliação de uma igreja batista da mesma fé e ordem doutrinária e disciplinar. Essa questão de reconciliação, ela é muito importante, porque pode ser que essa pessoa ela venha de uma outra igreja e na outra igreja ela teve um processo disciplinar, ok? Então ela precisa ser restaurada lá para aí então ser admitida aqui como um membro, né? Ela não pode estar com impedimento na outra igreja e simplesmente fazer parte da igreja. Não, ela tem que acertar essa questão, ela tem que ser restaurada, ok? Número 3, reconciliação desta igreja. Ou seja, a pessoa ela era membro, ok? Ela foi desligada por algum motivo e ela pode também voltar a ser membro por reconciliação, né? E por aclamação, né? A aclamação é muito interessante, porque às vezes por algum motivo não tem carta, né? Não tem recomendação. Aí a igreja há de se observar o testemunho dessa pessoa, né? Testemunho de fé e também conduta e comportamento, e ela pode ser aclamada, né, pelo testemunho dela. Parágrafo único. Para serem recebidos como membros em quaisquer das condições acima, a pessoa deverá estar frequentando regularmente a igreja pelo prazo mínimo de 6 meses, né? Esse prazo mínimo, 6 meses, ele é muito relativo de igreja para igreja, né? Nós temos adotado esse critério de 6 meses, que é um tempo razoável para que a gente possa observar o testemunho, né, e o comprometimento dessa pessoa que vai fazer parte da igreja, né? Assim queremos proceder. Artigo número 7. A saída ou exclusão de membros da igreja obedecerá a um dos seguintes motivos. Número 1, falecimento, né? Concessão de carta de transferência para outra igreja batista da mesma fé e ordem, excetuando os casos cedidos para organização de novas igrejas ou igrejas batistas sediadas no exterior. Okay? Carta de transferência, a pessoa deixa de ser membro da nossa igreja. Okay? E exclusão por justa causa, né? Então, são os 3 modos de uma pessoa ser excluída da igreja. Nós temos que fazer uma diferença entre ser excluído, né, de ser desligado, né? Excluído por falecimento, né, concessão de carta, né, e desligamento por justa causa. Parágrafo 1º. Caso o membro solicite sua saída, deverá fazê-lo por carta indicando o seu desejo para a igreja. Então, às vezes o membro ele não pode ser constrangido a fazer parte da igreja. Ele pode solicitar sim o seu desligamento por carta. Ele pode fazer uma carta, né, indicando aí o motivo e o desejo de não querer pertencer mais à igreja. Parágrafo 2º. A exclusão por justa causa, tratamento e procedimento constam dos artigos 8º, 9º e 10º desse estatuto. O artigo número 8. Os membros estarão sujeitos às disciplinas se... Então, a disciplina bíblica, né, que está aqui regida no estatuto, a palavra disciplina não é punição, né, quer dizer restauração, né? É possível que um membro da igreja, né, ele caia em pecado, né, público ou privado. Ele está passivo a um processo disciplinar restaurativo, ok? Então, quais são os motivos, né,
A. Ferir os princípios bíblicos, ok? E o testemunho da igreja, ok? Uma pessoa, um membro que ferir princípios bíblicos e testemunho está sujeito à disciplina. Proceder em sua vida pública ou privada de modo contrário aos ensinamentos bíblicos, à ética cristã e aos fundamentos da doutrina de Deus. C. Proceder de maneira a prejudicar os irmãos, a obra de Deus, aos trabalhos e aos cultos da igreja, ou praticar atos que venham causar divisão, ensinar e professar doutrina adversa à declaração doutrinária da igreja. Quando nós tivermos o nosso regimento interno, né, nesse ponto C, a gente vai tecer comentários mais detalhados sobre o que seriam essas questões aí, né? Nós poderíamos descrevê-los aqui, mas como essas informações aqui é para o município, né? Tem um valor estatal, então não é necessário que seja contido aqui, mas a gente vai trabalhar, né? Principalmente nessa questão detalhada em um regimento interno, tá bom? Número D. Aceitar subvenções, bonificações ou apoio financeiro de entidades públicas ou privadas sob justificativas de apoio ao ministério da igreja, comprometendo o testemunho, a ética cristã e a posição doutrinária. Então, isso aqui tem a ver com um dos distintivos batistas, né? Que rege o seguinte, que nós cremos na separação entre igreja e Estado, né? Então, a igreja ela não interfere nos negócios do Estado e também o Estado não interfere nos negócios da igreja. Isso envolve receber dinheiro da parte deles, tá bom? E para eu terminar a aula de hoje, agir em atitude de rebelião contra qualquer autoridade admitida pela igreja, ok? Então, rebelião, a pessoa ela é passiva, biblicamente, a um processo disciplinar. Parágrafo único e eu vou encerrar. A igreja exortará a disciplina pessoal, indicará a disciplina pastoral e aplicará a disciplina oficial, quer seja preventiva, corretiva ou excludente, né? Essa disciplina tem a ver com restauração, né? Ou seja, tem a ver com o lado pessoal. O pastor pode, né, chamar e ter a disciplina pastoral. A igreja ela pode aplicar pela sua liderança a disciplina que diz aqui oficial, que é a disciplina pela igreja, né? E também tem a disciplina de exclusão, né? Ou seja, quando aquele membro que caiu em pecado, ele não se arrependeu, ou ele não deu provas de arrependimento. Às vezes ele fala que ele está arrependido, mas ele não deu provas. E a igreja, fazendo de tudo para restaurar, ele não dando e demonstrando essas provas, ele pode receber uma disciplina de exclusão. Bem, por hora é só. Eu falei que seria apenas 10 minutinhos, mas são 13 minutinhos e pouquinho. Obrigado pelo seu tempo. Aguarde aí o próximo material da próxima aula. Deus abençoe todos vocês.